Olá, pesquisadores, Cláudio aqui do Manual. Nós estamos fazendo uma série sobre pacotes no R e hoje nós vamos falar desse pacote aqui, o FactorShine. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações de conteúdos novos por aqui. A gente está sempre postando conteúdos novos e assim você não perde nada. E também já curte esse vídeo, porque se você deixar lá para o final, você acaba esquecendo. O pacote FactorShine é uma extensão lá do Shine e ele tem aqui várias análises multivariadas para você fazer de forma automatizada usando o Shine. Eu vou deixar aqui na descrição a documentação do pacote, porque aqui tem muitas análises multivariadas, mas hoje a gente vai pegar como exemplo a PCA. E eu garanto para vocês que vocês vão aprender a fazer a PCA mais rápida da vida de vocês. Vamos lá para o R e vamos ver como funciona na prática? Aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Então, estou usando aqui a função install.package para instalar o pacote e estou usando o library para carregar. Como já tem o pacote instalado no meu R, eu vou apenas carregar usando a função library aqui e depois a gente vai carregar os dados. Para esse exemplo, a gente vai usar o banco de dados Iris ou Iris, é um banco de dados bem famoso aqui no R. Então, a gente está usando aqui a função data e está carregando aqui o pacote Iris. Vamos abrir aqui para vocês verem como é que é o banco de dados. Então, a gente tem aqui 3 espécies de plantas que tem flores e as medidas morfológicas aqui da sépula e da pétala das flores dessas 3 espécies. Então, pessoal, para fazer uma PCA aqui usando o FactorShine é muito simples. Basta usar a função PCA Shine e dentro do parênteses você colocar o nome do objeto do banco de dados. E aí, só rodar, ele vai abrir uma janela aqui no navegador e aí a gente vai mexer em toda a PCA, em todos os argumentos da PCA aqui dentro, tá? Então, ele já te dá aqui de cara a sua PCA pronta, os gráficos da sua PCA pronta. E aí a gente pode olhar aqui nos menus aqui em cima, a gente pode ver os valores, ou seja, os valores de cada eixo lá da sua PCA, o PCA 1, o PCA 2, aqui ele chama de dimensão 1, dimensão 2, a contribuição relativa dos indivíduos, a gente vê também das variáveis, enfim, são várias métricas aqui da PCA. A gente também tem algumas análises aqui que ele faz, o summary do seu banco de dados, então ele te dá aqui a distribuição aqui de cada uma das suas variáveis, basta você selecionar a variável por aqui. E aqui ele te dá um preview aqui do seu banco de dados, um overview aqui do seu banco de dados para você ver o banco de dados que você está usando. Então aqui na opção gráficos, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora para melhorar esse gráfico e deixar ele mais apresentável, mais interessante para a gente usar nos nossos trabalhos. Então a gente tem aqui um menuzinho aqui do lado, a gente vai usar esse menu aqui, ó, Graphical Options, que vai mexer nas opções do gráfico. Então a gente tem aqui o eixo 1 e o eixo 2, a gente pode, por exemplo, selecionar outros eixos. Geralmente, quando a gente faz uma análise multivariada, igual a PCA, por exemplo, os dois primeiros eixos, né, o PCA 1 e o PCA 2, aquele chama de dimensão 1 e dimensão 2, são aqueles que mais explicam a variação dos dados. Então, por default, a gente sempre usa esses dois primeiros eixos, tá? Mas se você quiser usar outros eixos além desse, você pode mudar aqui em cima. Aqui a gente tem uma opção para modificar o gráfico, para você escolher qual gráfico que você quer modificar. Então, aqui o gráfico dos indivíduos é esse primeiro e o gráfico de variáveis é esse segundo. Vamos trabalhar primeiro com os indivíduos. Aqui a gente pode adicionar um título para o nosso gráfico ou apagar o título, que ele já vem aqui por default. Vou apagar o título. E aqui ele te dá algumas opções para você desenhar os pontos. Então, você pode desenhar os pontos dos indivíduos. Então, se eu apagar aqui, ele vai desmarcar todos ali, vai deixar somente os pontos das nossas categorias. Vou deixar os pontos dos indivíduos. E aqui, se eu quiser apagar o ponto das categorias, eu posso apagar também. Mas eu vou deixar as duas. Já nos labels, eu vou tirar os labels dos indivíduos para não ficar os numerozinhos aqui de cada pontinho, tá? Então, eu vou tirar e vou deixar somente o label aqui para as nossas categorias. Aqui eu posso aumentar o tamanho dos labels. Então, ali, como eu deixei os labels ali das categorias, eu vou aumentar aqui, vou deixar em 2 para ficar maior. Depois aqui eu posso selecionar os labels dos indivíduos de acordo com algumas variáveis. Então, aqui a gente tem a contribuição relativa de cada um dos indivíduos. Aí eu posso selecionar a contribuição. Enfim, algumas opções aqui. Eu geralmente não mexo aqui em nada nessa opção, tá, pessoal? Eu deixo sem selecionar nada. Já aqui na cor dos pontos, eu seleciono a cor dos pontos de acordo com a minha variável qualitativa, que é a minha variável categórica. Então, ele vai fazer pontos aqui de acordo com a minha variável categórica e vai já criar pra gente uma legendinha aqui. E aí eu posso escolher aqui qual que é a variável categórica que eu quero usar. No nosso caso aqui só tem uma, então ele só vai dar a opção de uma mesmo. Mas se você tiver um banco de dados que tiver mais de uma, você pode escolher aqui. E ele dá a opção aqui para você desenhar as elipses aqui ao redor da sua variável categórica. Aqui ficou bem pequenininho a elipse, né? Então eu achei que não ficou tão bonito assim, tão interessante. Eu vou deixar sem. Então a gente já tem aqui um gráfico, esse primeiro gráfico aqui dos indivíduos já melhor do que ele estava por default. Agora a gente vai lá pro gráfico das variáveis. Vai ter basicamente as mesmas opções aqui, tá, pessoal? Então eu posso apagar aqui o título, ele vai apagar lá. Aqui os labels aqui não vou selecionar nada. E aqui nas cores eu vou colocar de acordo com a contribuição. E ele vai fazer um gradiente de cor aqui para mim, de acordo com a contribuição daquela variável para a variabilidade dos nossos dados aqui, dos nossos indivíduos. Quanto mais próximo de azul, menor a contribuição, e quanto mais próximo desse vermelho aqui, maior a contribuição daquela variável para a formação desses grupos. Então, tá pronta a nossa PCA. Eu posso baixar direto as figuras por aqui, tá, pessoal? Se eu quiser, eu posso baixar aqui em PNG, JPEG, em PNG ou em PDF e já usar no trabalho. Ou então eu posso vir aqui nesse último menu aqui, ó, e pedir para ele gerar para mim o código da PCA. E eu posso pegar aqui esse código, copiar, colocar lá no R e rodar esse gráfico e tirar esse gráfico lá no R e depois salvar ele na qualidade que eu desejar, além
de editar ele, colocar cores diferentes, enfim. E se você quiser aprender mais sobre linguagem de programação em R, análise e visualização de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP, Clube do Pesquisador. Clica aqui no primeiro link da descrição, escolhe seu plano. A gente tem plano mensal, semestral e anual. E desde o primeiro dia você tem acesso a todo o conteúdo. Nós temos uma formação completa para o pesquisador, desde o mais básico até o mais avançado, com curso de linguagem do R, análises, gráficos, curso de escrita científica, além de curso te ensinando a escrever bons projetos. Acesse aqui o link, escolha seu plano e vem ser membro do nosso clube. Continuando aqui, vamos copiar e vamos lá para o R para a gente rodar lá. Então, para a gente fechar aqui, basta eu vir aqui nessa última opção aqui para pedir para fechar esse aplicativo. Vou fechar e aí eu posso voltar lá para o R e programar lá. Então, vou vir aqui e vou colar o script que foi gerado lá e vou rodar e ele vai gerar aqui para a gente os gráficos igual estava lá. Então, aqui eu posso salvar esses gráficos em alta qualidade e já usar no meu trabalho. Eu não prometi para vocês que vocês iam poder fazer a PCA mais rápida da vida de vocês. Então, com apenas um comando, você consegue fazer a PCA mais rápida, tudo automatizado, já baixar e usar no seu trabalho. Se você curtiu essa aula, se esse conteúdo foi relevante para você, já deixa aqui sua curtida, porque a curtida é uma métrica muito importante para o YouTube. Assim, ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos. Por hoje é só e até a próxima aula.